Bom dia a todos. Eu sou a Juliana Maier, sou professora na UFSC, no campus de Curitibanos, em Santa Catarina. Estou aqui hoje para falar sobre a ecotoxicologia terrestre e os objetivos do desenvolvimento sustentável. E pensei em estruturar aqui esse momento, trazendo como que os nossos projetos em ecotoxicologia terrestre, eles incorporam os objetivos do desenvolvimento sustentável e também quais as questões prioritárias de pesquisa nesse campo. E queria iniciar falando com vocês sobre a ecotoxicologia e a vida no solo. E a gente pensar em como as questões envolvendo essa ciência aplicada da ecotoxicologia são indissociáveis das questões ecológicas. Então a nossa ecotoxicologia, na sua própria concepção, sempre teve como objetivo proteger a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas. Então a gente pode destacar aqui os dois principais enfoques, de avaliação de risco, tanto preditivo, de novas substâncias, ou novas técnicas antes delas serem aplicadas, e um enfoque histórico ou retrospectivo que seria na questão de avaliação de áreas contaminadas ou do impacto já ocorrido. Mas quando a gente vai pensar nessas avaliações, a gente acaba tendo em mente o que seria um ambiente adequado, um ambiente saudável, E nessa questão do solo, que vai ser o meu principal foco aqui, nas questões relacionadas à fauna de solo, a gente já tem algumas ideias em mente, Quando a gente fala do que é um solo saudável, nós pensamos logo na questão de produção de alimentos, de biodiversidade, da produção de fibras, de outros materiais importantes para a vida humana também, e da proteção da água. E, na verdade, todos esses serviços ambientais, sob a perspectiva do ser humano, eles estão relacionados aos objetivos de desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, o sequestro de carbono, a purificação da água, a regulação do clima. Todos eles estão envolvidos aí nesses objetivos. Objetivos que são sustentados por um muito importante, que é o da proteção da vida terrestre. Então aqui a gente tem alguns desses serviços, a reciclagem de nutrientes, o solo servindo como habitat para os organismos terrestres, sejam plantas ou animais, ou ser humano, a regulação de enchentes, como fonte de recursos genéticos e farmacêuticos, e por aí vai, Mesmo questões culturais, como por exemplo a própria herança cultural, sítios arqueológicos e outros usos aí. Então a gente pensando em todos esses serviços, a gente deve lembrar que a biodiversidade ela é a chave de todos esses serviços ambientais, que na verdade derivam de funções ecológicas. Então a biodiversidade realiza funções que vão então vão sustentar esses serviços ambientais, que na imagem anterior, aqui eles estão representados então pelos serviços de provisão de alimentos, de fibras, de água, de produtos biológicos, serviços culturais, estéticos, de recreação, educacionais, serviços de regulação, como a regulação do clima, o sequestro de carbono, a regulação do ciclo da água também, da erosão do solo, do controle biológico, e os serviços de suporte, que dão suporte a todos os outros, que tem a ver com a formação do solo, com a ciclagem de nutrientes, e o solo como habitat para os organismos também. Então, na verdade, para esse ecossistema funcionar, e se refletir aí nos serviços ambientais, a gente tem uma série um conjunto de espécies, trabalhando em conjunto, onde nenhuma espécie é uma ilha, O trabalho de uma acaba complementando o trabalho de outra e também favorecendo que o ecossistema tenha resiliência, no caso de distúrbios. Então, uma espécie pode complementar o trabalho de outra ou mesmo assumir a sua função quando a gente tem a perda de determinadas espécies. Então, para a ecotoxicologia é fundamental a gente entender essas relações ecológicas para poder tanto monitorar quanto também propor soluções, com o objetivo de consertar desequilíbrios que passam a ocorrer nessa teia. Então, para conhecer um pouco sobre essas funções, em relação à fauna de solo, a gente poderia falar nos grupos funcionais, onde a gente tem organismos que são os engenheiros de ecossistema, que são aqueles que pelo seu trabalho eles acabam modificando bastante o habitat e favorecendo a vida de outros organismos, como por exemplo as minhocas, cupins, formigas, os que têm escavação de galerias, transporte de material orgânico da superfície para dentro do solo, entre outros trabalhos, outras funções.
Também temos organismos que são os fragmentadores do material orgânico, então que fragmentam a palha, o foliço e assim contribuem para a ciclagem de nutrientes. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Os isópodos, os milípedes. Temos os decompositores, que são micro-organismos envolvidos na decomposição do material orgânico. Os reguladores biológicos, que aí vão entrar os controles biológicos também, né? Organismos que são predadores, o que vão controlar a população de outros seres que estão no solo, por exemplo, os ácaros. E os microsimbiontes também, que são importantes para as relações, como as micorrizas, né? ou as bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, todas essas funções, elas suportam aqueles serviços ambientais importantes para a vida humana, né? E que estão totalmente relacionados aos objetivos de desenvolvimento sustentável. A questão é que essa biodiversidade, ela vem sendo ameaçada, né, por diversas práticas aí relacionadas à vida humana. A poluição é a principal delas. E no momento que a gente tem o desmantelamento, então, dessa teia trófica complexa, consequentemente, nós podemos ter a redução desses serviços e o impacto aí para questões muito importantes, como, por exemplo, produção de alimentos, né, que está relacionada a vários daqueles objetivos de desenvolvimento sustentável, inclusive o combate à pobreza, né, e um mundo mais equilibrado, em termos de justiça social também, né. Então, o que acontece? A gente tem várias ameaças a essa biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos no solo. Nem todos estão relacionados à poluição, né? A gente também tem outros relacionados, por exemplo, a desmatamento, né? a práticas inadequadas de manejo do solo, mas muitos deles estão relacionados à poluição e também à aplicação de, por exemplo, resíduos em solo, né? Algo bastante comum, aqui está falando um pouco apontando a salinização como um dos impactos também, o uso de alguns resíduos industriais no solo, que muitas vezes não tem concentrações altas de outros contaminantes, mas pode ter muito sódio, né? Pode ter elementos aí que aumentam essa salinização do solo também, né? Por essa via, além de outras práticas. Entra também o fogo e outras práticas como a impermeabilização dos solos. Enfim, essas práticas, entre outras, podem impactar a biodiversidade do solo e então impactar os serviços. Essa publicação recente que saiu, se eu não me engano, foi agora em julho de 2021, esse relatório global sobre a poluição do solo, ele aponta a poluição como um dos principais impactos à qualidade do solo a nível mundial. E aqui de novo, então, mostrando a poluição do solo e o seu impacto sobre aqueles serviços, né, que a gente viu no início da apresentação, né? E aqui, então, a ecotoxicologia entra com força total, né, como uma ferramenta que vai conseguir diagnosticar, monitorar e, inclusive, apontar, né, onde os principais danos que a gente tem em cada uma das situações de poluição do solo. Então, muito importante esse relatório, eu recomendo a leitura por vocês. E essas questões de poluição, né, e degradação do solo também entram agora, né, na década das Nações Unidas para a restauração de ecossistemas. Então aqui as ferramentas de ecotoxicologia e de biomonitoramento entram com força total. Por exemplo, nas questões de áreas contaminadas, os estudos têm mostrado que os ensaios de ecotoxicidade, né, eles acabam prevendo de fato o impacto que a gente tem no campo, e eles aliados a métodos ecológicos podem nos dar um diagnóstico aí tanto de impacto de toxicidade de contaminantes quanto de impactos indiretos, né, ou efeitos físicos dos materiais que a gente possa ter num local contaminado. Esse aqui é o caso de Santo Amaro da Purificação, foi uma das áreas contaminadas, né, que foi aplicada a tríade, né, o uso de química, ecotoxicologia e ecologia na abordagem de avaliação de risco ecológico, onde os resultados apontaram isso, que a gente tem uma área com décadas abandonada, com ecotoxicidade direta de resíduos de metais e ainda fatores físicos de estresse, como, por exemplo, o não restabelecimento da vegetação acaba tendo um impacto na entrada de matéria orgânica, num habitat adequado à biota do solo, né? Então, é um ecossistema que ele não tem as condições favoráveis para uma restauração natural, né? Então, isso não vai acontecer sem uma intervenção humana. Então, vejam como são importantes essas ferramentas para poder diagnosticar e indicar caminhos para a gestão desse local. Bem, a ciência tem mostrado que o desmantelamento dessas teias tróficas
terrestres, né, a perda da biodiversidade, ela pode levar à perda de produtividade, ela pode levar à redução na ciclagem de nutrientes, como esses dois trabalhos têm mostrado aqui. Inclusive o primeiro é um trabalho de biologia do solo, mas mostrando de novo, né, que as questões ecológicas e ecotoxicológicas elas têm que andar junto, porque a ecotoxicologia, na verdade, ela incorpora a ecologia, né, na sua essência. Então essa simplificação ela leva a desequilíbrios que têm efeitos, obviamente, sobre os nossos processos produtivos, né? Aqui outros artigos mostrando aí a perda de inimigos naturais a partir de aplicações de agrotóxicos do grupo dos neonicotinoides, declínio de polinizadores e de organismos engenheiros do ecossistema e maior vulnerabilidade, por exemplo, dos polinizadores, né, das abelhas, em relação a adoecerem, né, por parasitas. Então, muitas vezes, os efeitos, inclusive, não são evidentes em ensaios de curta duração, mas eles existem porque são fatores múltiplos de estresse, né? Então, a condição de exposição a um agrotóxico acaba deixando esses organismos mais vulneráveis a um patógeno. Tem uma série de dados na literatura mostrando isso, né? São questões que a gente pode contribuir muito nos nossos trabalhos de pesquisa. Esse trabalho aqui também mostrando o efeito de agrotóxicos em vários grupos de animais, de vertebrados, e como esses efeitos podem ser interpretados a nível populacional, de comunidades e de ecossistemas. E vejam que aqui nessa parte de comunidades e ecossistemas, tem umas linhas pontilhadas, né, que seriam as grandes incertezas que a gente tem ainda, as lacunas para se trabalhar nas questões de ecotoxicologia e de ecologia, que na verdade tem a ver com a extrapolação laboratório-campo, né? O quanto esses endpoints que a gente mede em laboratório têm uma relação direta com o que vai acontecer a nível de comunidade e a nível de ecossistemas. Isso ainda tem um campo vasto de pesquisa aí para a gente avançar. Bem, os estudos têm mostrado também tanto efeitos, né, de diversos produtos, aqui eu peguei mais a questão dos agrotóxicos, né, mas também o acúmulo de resíduos no solo, tanto de agrotóxicos quanto de outros contaminantes também. E aí vem um desafio, né, que é a gente conseguir alcançar esses objetivos do desenvolvimento sustentável em cenários aí de um uso cada vez maior de substâncias, né, e com esse acúmulo ao longo do tempo. Então a gente sabe, né, que os efeitos vão ser relacionados à dose, né, as concentrações que nós vamos encontrar nesses compartimentos. Uma vez que elas estão aumentando, a gente também tem aí uma série de efeitos que se pode esperar sobre a biota e sobre os serviços. Inclusive pensando nas megatendências globais, né? Que são aquelas forças aí que até 2030 vão direcionar, vão gerar essa pressão aí sobre os ecossistemas, né? Sobre processos de decisão dentro dos países. Então a gente não pode ignorar isso, né? Desde o deslocamento do poder econômico, né? Países emergentes aí que vão aumentar a sua produção, que vão aumentar a exploração dos seus recursos, as mudanças demográficas, né? De aumento populacional, avanços tecnológicos, urbanização acelerada e as mudanças climáticas e a escassez de recursos. Nesse cenário, eu trago aqui algumas questões prioritárias de pesquisa dentro da área de ecotoxicologia terrestre e que encontram, então, os objetivos do desenvolvimento sustentável. E nessa pesquisa eu usei especialmente 2 artigos, que foi de uma iniciativa da CETAC, que foi uma iniciativa de fazer um levantamento das principais questões de pesquisa para tentar colaborar nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então foram feitas questões aí entre os membros da CETAC, participantes de congresso, entre pesquisadores também. E aí tem 2 artigos aqui, um deles é da Furley e colaboradores, 2018, o outro é do Van den Brink, 2018 também, um voltado para a América Latina, outro voltado para a Europa, e que tem questões aí que se entrelaçam. Eu tentei trazer um pouquinho aqui para a gente discutir. Bem, aqui eu fiz um agrupamento, né, foi sob a minha ótica, tá? Os autores, eles colocam as questões lá, eu tentei agrupá-las e me parece assim que os principais assuntos que essas questões trazem estão relacionados a estressores múltiplos, né, a complexidade de multiestressores, mudanças climáticas, as matrizes complexas, questões relacionadas a monitoramento de contaminantes, especialmente de contaminantes emergentes, a ter redes de monitoramento,
as questões relacionadas à avaliação de risco ecológico, seja preditivo ou histórico, e outro relacionado a melhorias de ferramentas de gestão e regulação, e também a comunicação com os órgãos reguladores, né, entre cientistas e esses órgãos. Então, eu vou falar um pouquinho das principais aqui para vocês. Bem, a primeira delas vem em relação aos múltiplos estressores. Aqui eu destaquei especialmente as mudanças climáticas, né? Como avaliar a ecotoxicidade e os efeitos em um cenário de mudanças climáticas? Essa seria a principal questão envolvida aqui. Então aqui tem um ramo aí de pesquisa, né, e muito relacionado a vários objetivos de desenvolvimento sustentável aí, desde a produção de alimentos, a conservação da biodiversidade, e pensando assim, como os nossos trabalhos podem agregar esses fatores, né? Tanto fatores abióticos de estresse quanto fatores bióticos também, como as relações ecológicas que vão ocorrer a campo e quanto isso vai influenciar no resultado então dessas avaliações, né? Pensando que o Brasil tem 13 classes de solo diferentes, então tem vários trabalhos tentando suprir essas lacunas, né? Como que determinados produtos vão se comportar, o nível de ecotoxicidade em diferentes tipos de solo. Outro ponto está em relação aos contaminantes emergentes. Nós temos uma miscelânea de produtos, né? Cada vez mais temos novos produtos e especialmente a questão dos microplásticos aqui, eu gostaria de destacar, que é um tema bastante em evidência no momento. Também as nanopartículas, os nanopesticidas. Então, esses autores dos artigos colocam essas questões, né? O que seriam as concentrações seguras? Como a gente poderia fazer monitoramentos de larga escala, que englobassem tanto ferramentas rápidas de detecção, quanto métodos mais avançados também. Eu até cito um trabalho aqui da Viana e colaboradores, 2018, sobre sensores para determinar resíduos de agrotóxicos, que poderia ser uma saída, né? Algum método de varredura mais rápido. E também determinar onde estão os hotspots de contaminação no planeta, né? Até uma questão a nível global. Onde estão as principais áreas contaminadas para se poder monitorar e tomar ações com maior urgência. Um outro ponto nesse caminho vem em relação a valores de referência. A gente tem os nossos valores do CONAMA, mas a gente sabe que esses valores de proteção, eles podem ser diferentes a depender do tipo de solo, né? Pelas questões relacionadas à biodisponibilidade dos contaminantes. E ter valores de proteção bem determinados é crítico, especialmente quando você vai tratar com áreas contaminadas, né? Ou na avaliação de risco de de aplicações, né? De novas técnicas. Então, esses estudos são muito importantes que sejam desenvolvidos. Também em relação à disposição de resíduos industriais em solo, né, quanto a gente pode aprimorar essas técnicas e isso ser incorporado na legislação. Vem uma outra questão também, que é como avaliar o efeito das misturas. Na verdade, quem são os main drivers, né? Quem são as principais substâncias que vão direcionar a ecotoxicidade de misturas? A gente sabe que numa mistura a gente pode ter diversas interações de sinergia, de antagonismo, né? Mas alguns autores colocam aí que vão ter determinadas substâncias que vão direcionar esse resultado final da ecotoxicidade. Então, olhando para a nossa tabela dos 10 ingredientes ativos mais vendidos no Brasil, em termos de agrotóxico, a gente tem moléculas bastante antigas, né, cuja ecotoxicidade está bem comprovada. Enfim, poderia ser um ponto de partida para os estudos, e tem sido, né, em vários trabalhos, bem como outras substâncias que já são banidas em outros países e que continuam sendo usadas no Brasil. Também é importante a gente seguir nesse caminho aí nos nossos trabalhos. Em relação à avaliação de risco de agrotóxicos, então, né, no Brasil a gente tem uma limitação enorme em como isso é feito para a liberação de novos produtos. Na verdade, a gente tem uma avaliação de perigo e não uma avaliação de risco, né? Então, as questões relacionadas à exposição, a destino, em diferentes tipos de solo, enfim, os efeitos crônicos não são abordados em relação à fauna de solo, né? Só um ensaio de letalidade com minhocas. Como que fica a questão das espécies nativas? Será que a sensibilidade é semelhante às espécies de clima temperado? Então, alguns autores já colocam aí essas diferenças que a gente tem. Eu destaco aqui a tese de doutorado da doutora Letícia Carniel, que explora muito bem essas questões, né? E então tem uma série de trabalhos que precisam ser desenvolvidos para que a gente tenha dados para aprimorar e realmente fazer uma avaliação de risco de agrotóxicos no Brasil, na América Latina como um todo. Além disso, a avaliação de risco ecológico então de locais contaminados, né? A gente pode aprimorar esses esquemas,
inserir também espécies nativas aqui nessas avaliações e integrar de forma mais clara como a avaliação de risco ecológico vai entrar na legislação, como por exemplo a CETESB, né, tem feito uma normativa aí que estava em consulta pública, que é um grande avanço nesse sentido, né, de forma mais clara em como se fazer essa avaliação de risco ecológico em locais contaminados. E a gente tem outros desafios, né, como essa extrapolação de testes com uma espécie, né, e muitas vezes uma espécie, um tipo de contaminante, e você explorar isso por uma questão de misturas ou de um cenário real. E outra pergunta que também aqueles artigos trazem é: quão efetivas são as áreas protegidas para salvaguardar a nossa biodiversidade dos contaminantes? Então os autores colocam isso, que várias áreas das unidades de conservação brasileiras, por exemplo, elas apresentam contaminação. Então, na verdade, o quanto essas áreas estão funcionando de fato para proteger a nossa biodiversidade, né? Esse é um tema interessante aí para se avançar. E um último ponto, né, é o que nós precisamos proteger. Né? Quem são as espécies ou os grupos, né, que funções ecossistêmicas são alvo da nossa proteção em cada uma dessas situações. Porque é impossível proteger tudo o tempo inteiro, né? Então, determinar esses objetivos de proteção, especialmente na questão dos agrotóxicos, é muito importante. É um trabalho de equipe, né, que tem vários atores envolvidos aí, que precisam discutir esses pontos e chegar a um consenso, né? Não são só os cientistas, não são só os órgãos reguladores, não são só as empresas, né? Tem que ser um trabalho conjunto aí e a ciência, com certeza, né, deve pautar esse debate. Então, para finalizar, né, a ecotoxicologia ela pode subsidiar aí a intervenção dos órgãos reguladores, como por exemplo banir substâncias, novas tecnologias de produtos, novas tecnologias de aplicação, os biopesticidas, novas tecnologias de tratamento de resíduos, identificar os locais com maior risco, por exemplo, de toxicidade, determinar quais as principais substâncias a serem monitoradas num cenário nacional e também decisões sobre locais contaminados e resíduos. Então, eu gostaria de destacar que nessa questão a comunicação é chave nesse processo. Também os autores colocam, né, que a comunicação entre cientistas e os outros, né, as outras partes da sociedade, como os órgãos reguladores, a população, isso é muito importante, né? Então, os nossos trabalhos têm que sair das nossas teses e dissertações e serem publicados, né, serem apresentados em formas de relatório técnico, enfim, em reuniões com os órgãos, com esses outros setores, para que o conhecimento científico consiga chegar até os locais onde essas decisões vão ser tomadas, né? Então, o nosso desafio é esse. Nós temos inúmeras ferramentas, a ecotoxicologia pode subsidiar todo esse processo de implementação, aí, de alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável, mas isso também depende de implementar essas decisões aí num cenário nacional. Então, só para finalizar, eu acredito que esse objetivo 15 de sustentar a vida terrestre, ele, protegendo o solo e a biodiversidade, a gente vai dar suporte aos demais objetivos do desenvolvimento sustentável. Foi isso que eu tentei trazer aqui. Eu espero que vocês estejam participando aí no chat com as questões, para a gente entrar no debate. E agradeço a oportunidade de estar aqui hoje no Congresso Brasileiro de Ecotoxicologia, trazendo esse tema tão importante. Deixa o meu e-mail aqui, se alguém mais depois quiser entrar em contato sobre algum desses dados que foram apresentados também, eu me coloco à disposição. Muito obrigada pela atenção.